Na aula de hoje, aprenderemos a estrutura What happened para perguntar sobre algo que aconteceu no passado. E não somente aprenderemos a estrutura, mas também aprenderemos muito vocabulário complementar para perguntar o que aconteceu com detalhes. Sejam bem-vindos ao canal Inside Out English. Eu me chamo Sunamita Ferreira e aqui, nesse canal, você aprenderá inglês de uma vez por todas, independente da sua idade. Isso porque você aprenderá com estruturas prontas que facilitarão o entendimento. E além disso também, você verá figuras, imagens que facilitarão ainda mais a compreensão dos temas propostos. E como dito no início, what happened significa o que aconteceu. É um formato de pergunta no passado. E antes de iniciarmos a aula, você precisa entender como ela procederá. Nós analisaremos as imagens, ouviremos as frases e repetiremos em voz alta. No final da aula é que você será permitido a anotar todas as frases no seu caderno de inglês. Então, vamos lá. What happened é basicamente o quê? Happen significa acontecer, isso no presente, falando no presente. E happened é aconteceu. É uma estrutura que já está no passado. Happen, com a adição de ed, se torna happened. E a nossa primeira frase e imagem é justamente What happened? What happened? O rapaz está perguntando: o que aconteceu? What happened? O que aconteceu? Ele está se questionando ou perguntando a alguém o que aconteceu, o que sucedeu em uma determinada situação. Agora repitam comigo em voz alta. What happened? What happened? Já no próximo exemplo, temos uma garota bastante aborrecida com a situação ocasionada pelos seus bichos de estimação. E ela diz: What happened here? What happened here? O que aconteceu aqui? What happened here? E também você pode ouvir What happened here? What happened here? Com esse T do what não pronunciado. What happened here? O que aconteceu aqui? Aqui é a palavra here. E nós vemos que aconteceu uma baita bagunça. No próximo exemplo, também temos algo semelhante à situação anterior, mas ela mencionou aqui a palavra home. Home. What happened at home? What happened at home? Ou se falar mais rapidamente, What happened at home? What happened at home? O que aconteceu em casa? E também podemos ver uma situação de bastante bagunça, de bastante confusão. E agora, de acordo com a figura, podemos ver que aconteceu um car accident. Car accident. E a nossa frase é What happened to the car? What happened to the car? O que aconteceu com o carro? What happened to the car? Nós já sabemos que a nossa estrutura what happened é o que aconteceu e to the car é para o carro ou com o carro. Foi um car accident. No próximo exemplo, temos alguém ali provavelmente sendo dispensado de seu trabalho por seu chefe. E a nossa frase é What happened at work? What happened at work? O que aconteceu no trabalho? What happened at work? Ou podemos também falar What happened at work? What happened at work? O que aconteceu no trabalho? E aí ele pode dizer que foi dispensado de sua função. No próximo exemplo, temos aparentemente uma briga de casal, pois eles estão ali meio que emburrados.
E a frase e o pensamento deles é What happened today? What happened today? O que aconteceu hoje? What happened today? O que aconteceu hoje? Talvez eles estão se questionando isso porque não sabem exatamente porque estão emburrados. Mas também poderia ser uma situação diferente, de um perguntando ao outro como foi o seu dia. What happened today? Como foi o seu dia? O que aconteceu hoje? E nesse sentido aqui, na verdade, eles estão se questionando o porquê, o que eles fizeram para que cada um ficasse emburrado. No próximo exemplo, podemos ver um rapaz bastante triste, chateado, ele está chorando, e alguém perguntou para ele, What happened with you? What happened with you? O que aconteceu com você? What happened with you? E aí ele pode dizer por qual motivação levou ele a chorar. Qual foi a motivação que levou ele a chorar? What happened with you? With, com, you, você. Agora repitam comigo. What happened to him? What happened to him? O que aconteceu com ele? O que aconteceu para ele? What happened to him? Mas nós entendemos que é o que aconteceu com ele. E a pessoa está perguntando isso pois ela percebe que ele está acidentado, ele quebrou uma perna. What happened to him? E daí a pessoa vai responder o motivo do qual ele está assim com a perna enfaixada. Him, ele. E já diferente de him, temos her. Him é para exemplificar o sexo masculino e her para exemplificar quando o sexo é feminino. What happened to her? What happened to her? O que aconteceu para ela? Ou o que aconteceu com ela? Pois ela está muito feliz, ao contrário do outro rapaz que estava triste e o outro debilitado, ela está muito feliz. What happened to her? E as pessoas costumam também se questionar o que aconteceu quando a pessoa está muito feliz. Já nesse exemplo, temos uma mãe um pouco aflita com sua filha que caiu. E ela diz, What happened now? What happened now? O que aconteceu agora? What happened now? O que aconteceu agora, filha? Por exemplo, né? E aí a filha vai dizer que está chorando porque caiu. Mas todas essas frases vocês podem adaptar para situações do dia a dia, não somente para as imagens e das imagens que vocês estão vendo aqui, mas podem também usar a imaginação e adaptá-las. Nesse exemplo, temos alguém que perguntou à moça, What happened earlier? What happened earlier? O que aconteceu mais cedo? Earlier significa mais cedo ou pela manhã. What happened earlier? E daí ela vai responder. De acordo com a imagem, ela estava ali se espreguiçando, ainda deitada em sua cama. What happened earlier? E depois de perguntar o que aconteceu mais cedo ou cedinho, temos aqui What happened later? What happened later? E o que aconteceu depois? Ou o que aconteceu mais tarde? What happened later? Later podemos entender como depois ou mais tarde. What happened later? Já nesse exemplo, também semelhante a later, que é depois ou mais tarde, temos algo aqui um pouquinho diferente, que é what happened next. What happened next? O que aconteceu depois ou o que aconteceu após? Por exemplo, as crianças aqui estão ouvindo uma história contada por sua mãe e eles querem saber o que aconteceu depois de certa situação. Então, eles perguntam, What happened next? O personagem principal
fez alguma coisa e eles querem saber o que aconteceu depois. Nesse próximo exemplo, de acordo com a imagem, temos um calendário e uma seta apontando para o dia anterior. E o dia anterior se chama yesterday. Yesterday, para dizer ontem. What happened yesterday? What happened yesterday? O que aconteceu ontem? What happened yesterday? O que aconteceu ontem? E já aproveitando para refrescarmos a memória, yesterday é ontem, today, hoje, e tomorrow, amanhã. Já nesse exemplo, temos aqui um rapaz que provavelmente perdeu o sono pensando em seus problemas, em dívidas, em diversas situações. No outro dia, talvez ele estivesse com aparência de cansado e alguém perguntou a ele: What happened last night? What happened last night? Last night é na noite passada, como yesterday, mas ele preferiu falar noite passada, exemplificando só o período da noite. What happened last night? E daí ele pode dizer, né, que perdeu o sono, que estava cansado, não conseguiu dormir. What happened last night? E para também perguntar o que aconteceu então, ou então o que aconteceu, usaremos a estrutura What happened then? What happened then? O que aconteceu então? Então, o que aconteceu? Também aqui é um formato de questionamento, como no primeiro exemplo que vimos bem lá no início da aula. What happened? E aqui é What happened then? Ela está exigindo explicações sobre o que aconteceu então. No próximo exemplo, temos aqui um pessoal jogando voleibol na praia. Beach voleibol. Beach é praia, voleibol é o vôlei em si, né? Então fica vôlei de praia. E aqui alguém perguntou, What happened there? What happened there? O que aconteceu lá? There é a palavra para perguntar lá. What happened there? E aí, uma dessas pessoas desse grupo vai dizer o que aconteceu na praia. Nesse caso, vai responder que jogaram voleibol. Já nesse exemplo, vemos uma pessoa ali desesperada, com a mão na cabeça e perguntando a si mesmo. Ou alguém também perguntou a ela: What happened to the money? What happened to the money? O que aconteceu com o dinheiro? Provavelmente houve uma queda, talvez monetária, né, no banco, algo do tipo, e ela teve uma perda de dinheiro para ela estar assim desesperada. What happened to the money? Money, dinheiro. Nesse exemplo, podemos ver uma xícara quebrada. Xícara em inglês, nesse formato de xícara, é mug. Mug, M-U-G, é a forma com que escrevemos mug. What happened to it? What happened to it? Alguém perguntou, o que aconteceu com isso? What happened to it? To it está exemplificando, está mencionando a xícara. It, que é um objeto. O que aconteceu com isso? Já aqui nesse exemplo, provavelmente uma mãe perguntou aos filhos o que aconteceu na escola. What happened at school? What happened at school? O que aconteceu na escola? What happened at school? E aí os filhos vão responder o que aconteceu na escola, o que sucedeu. E sendo mais específico do que perguntar somente o que aconteceu na escola, ela também pode perguntar o que aconteceu na sala de aula, na classe. What happened in class? What happened in class? O que aconteceu na classe? Ou o que aconteceu
na aula? What happened in class? E daí os filhos vão responder exatamente o que aconteceu. Se eles aprenderam, se prestaram atenção. In class, na aula. Ou na classe, que é mais incomum de ser usado. What happened in class? No próximo exemplo, houve uma festa e provavelmente no outro dia perguntaram: What happened at the party? What happened at the party? O que aconteceu na festa? What happened at the party? Party é a festa. E daí irão responder se a festa foi divertida, se a festa foi entediante, mas pelo que vemos, foi muito divertida, pois eles estão dançando bastante. E agora chegou o momento de praticarmos as nossas frases em voz alta e também puxarmos na memória as imagens que nos ajudam na associação do significado das frases propostas. Mas antes de começarmos essa prática de pronúncia, eu peço que você deixe o seu like para ajudar aqui o nosso crescimento do canal. É muito importante, pois isso também motivará para que eu traga sempre mais e mais lições aqui para vocês. E eu acredito que sim, esse método ele é incrível e vai sim te ajudar a alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Bom, agora eu quero que vocês repitam todas as frases juntamente comigo. What happened there? What happened there? What happened now? What happened now? What happened next? What happened next? What happened last? What happened last? What happened then? What happened then? What happened today? What happened today? What happened yesterday? What happened yesterday? What happened later? What happened later? Vocês estão conseguindo lembrar do significado? What happened earlier? What happened earlier? What happened to it? What happened to it? What happened here? What happened here? What happened there? What happened there? Esse what happened there acabou se repetindo aqui. What happened to him? What happened to him? What happened to her? What happened to her? What happened with you? What happened with you? What happened at home? What happened at home? Ou também falando mais rápido, what happened at home? What happened at home? What happened at work? What happened at work? What happened at school? What happened at school? What happened in class? What happened in class? What happened in the party? What happened in the party? As frases que vocês tiverem dificuldade, não tem problema algum de colocarem no tradutor de sua preferência para repetirem por diversas vezes a pronúncia e entenderem melhor. What happened to the money?
What happened to the money? What happened to the car? What happened to the car? Bom, pessoal, agora vocês estão liberados a anotarem todas as frases no seu caderno. É muito importante também esse processo de anotar as frases e também, com o tempo, sempre revisarem as matérias estudadas, sempre revisarem as frases estudadas. Durante o seu processo no dia a dia, você também pode estar usando a imaginação e tentando puxar na memória. Bom, pessoal, e essa foi a nossa Inside Our English Class de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a estrutura What Happened e também, principalmente, que coloquem em prática, pois isso é o mais essencial, vocês aprenderem e exercitarem, nem que seja sozinhos, mas também vocês podem estar compartilhando esse canal com seus amigos e formar aí uma equipe de estudantes para praticarem juntamente. Deixem o seu like e nos vemos na próxima aula. See you next class!